Experiência no salão, velocidade no delivery. Dificuldade com mão de obra e a escolha certa no blend da carne. No Café e a Conta de hoje vamos falar sobre um dos segmentos mais competitivos da gastronomia, a hamburgueria. Eu sou o Danilo Viegas, da BIR, e hoje eu estou aqui na Trato in Butter para conversar com quem fez da carne a sua vida. Nós vamos bater um papo com o André da Trato, que além da Trato in Butter, comanda também a Burger Crew e o Quarteiro. Burger Crew merece o Nobel da Paz, viu? Não é fácil, André, a gente vai falar disso. Satisfação, obrigado por ter minha, obrigado pela visita aí. Aqui para o Café e a Conta. Primeiro episódio do ano aqui, abrindo com chave de ouro. Que responsa, hein, pô? Que responsa. Falando um pouco sobre esse segmento, mas para a gente começar com o pé direito aqui, queria que você se apresentasse, falasse aqui da onde você surgiu e como que você fez da carne a sua vida aí. Cara, Márcio, obrigado. Primeiro, obrigado por ter vindo, obrigado pelo convite, estou muito feliz, cara. Gosto muito de escrever na Bares, tenho um prazer mesmo de colocar lá meus pensamentos, aquelas coisas que eu acredito. Cara, eu me formei em farmácia, tem nada a ver com isso aqui, né? Nada a ver. Eu cresci, na verdade, numa oficina mecânica, meu pai é mecânico, cresci numa oficina mecânica, depois me formei em farmácia, fui trabalhar no hospital e, cara, o hospital tinha uma vibe que me assustava um pouco, que era a vibe de... você não podia ficar brincando, né? Um ambiente mais sério, um ambiente mais controlado ali. E em 2015 minha mãe acabou falecendo, muito nova, e eu fiquei com isso na cabeça de, cara, eu preciso viver a vida logo, a vida é agora, eu preciso viver. E aí eu me casei e fui de lua de mel pra Argentina. E lá eu conheci as parrillas clássicas ali do Mercadão e tal. E, cara, a vibe que eu vi lá era uma vibe parecida com a do hospital, no quesito equipe, galera brincando ali, se relacionando de uma forma muito bacana, só que vivendo um momento bom da vida das pessoas e não um momento ruim. Eu falei, pô, acho que é isso que eu quero pra mim. O Washington Oliveto já dizia que a operação de um bar, um restaurante, é tão complexa quanto de um hospital, né? Mas aí como é que surgiu essa ideia de você fazer uma hamburgueria que ao mesmo tempo é um açougue? A gente estava conversando aqui fora das câmeras. Você recebe um boi inteiro, exato, destrincha ele, por assim dizer, você pode me falar um nome técnico, e aproveita tudo que a carne tem a oferecer, né? Cara, na verdade surgiu da necessidade, né? Porque quando eu voltei da Argentina, eu falei, pô, eu quero ter essa experiência de carne de qualidade. Só que a gente tá falando de 2015, né? Tem os pioneiros que já faziam um baita trabalho nesse mercado, só que ainda era um mercado muito caro. E aí, cara, não tinha grana pra fazer isso. Aí eu falei, o que eu tenho mais próximo disso que vai me dar o mesmo prazer? Foi quando eu conheci o hambúrguer. Foi quando eu comecei a fazer hambúrguer. Aí num espaço improvisado, na casa da minha sogra, eu comecei a fazer hambúrguer. E aí dali eu já tinha sempre o sonho. Eu falei, cara, lá na frente eu quero conseguir montar esse complexo para ter a experiência que eu vivi na Argentina. E aí hoje a gente conseguiu montar esse complexo, né? Antes era só Trato Burger, e aí eu consegui me juntar com o que hoje é Trato Butter, antes era só Butter Carnes. A gente fez uma fusão, eu tenho um sócio que tem experiência de 30 anos de mercado, de açougue, assim, essa vivência de açougue cresceu dentro do açougue. E aí hoje a gente consegue tanto todo esse universo da carne como do hambúrguer. Hoje, como você falou, a gente faz desossa aqui, então hoje a gente compra animal Angus selecionado, faz toda a desossa aqui. E o nosso respeito animal também, de querer aproveitar tudo o que existe dentro ali do animal. Então a gente faz desde a parte de rotisseria, a parte da boutique, açougue do dia a dia e hambúrguer, né? Que dá pra gente rentabilidade de carcaça, que é importante, né? Você estava falando de 2015, foi mais ou menos nessa mesma época que começaram ali o boom dessas hamburguerias chamadas artesanais, entre aspas, com seus segmentos, né? O smash, o slider, o hambúrguer tradicional mais altinho ali de 180 gramas. Passados 10, 11 anos, dá pra gente considerar que já é um mercado saturado? Cara, não acho. Eu parto do princípio que sempre existe espaço para novas boas ideias. O que eu vejo muito no mercado é que muita gente entra e não consegue se consolidar, não consegue dar sequência porque vem fazer o mesmo que já está sendo feito. E aí dificilmente vai conseguir se consolidar. Eu vi o mercado mudar muito realmente, né? De 2015 para cá o mercado mudou bastante, principalmente na pandemia. Então quando a gente chegou em 2020 a gente viu um novo pico de crescente de hamburguerias. A diferença é que quem estava desde 2015 já tinha marca, então já era pesquisado no iFood. Quem entra depois teve que nadar bastante para conseguir ali um destaque dentro das plataformas. Sem contar que você bem citou o iFood aí, de 2015 para cá, 2020 a gente teve uma mudança
que foi a pandemia e essa evolução também do delivery brasileiro, né? Mas eu queria saber de você, o que você considera hoje uma hamburgueria mediana, digamos assim? Qual que é o espaço para inovação que tem? Como sair da mesmice? Uma coisa que a gente fala pouco, e eu acho que falta na maioria das hamburguerias, assim, obviamente com todo respeito, pessoal, é marca. Eu vejo que a galera se preocupa muito em... a gente até passou um boom engraçado agora da galera querer fazer experiência na mesa, botar fogo na mesa, não sei o quê. Com cheddar. Como se a grande experiência fosse isso. Na real, para mim, existe 2 trabalhos, de marca e de experiência. O de experiência, todo mundo vem no restaurante para quê? Para comer. Então eu preciso trazer experiência que melhore a experiência de comer. Então, por exemplo, se eu sirvo um hambúrguer com o cheddar todo caído, inclusive por cima do pão, não tem experiência de comer. O cara vai ter que comer de talher, eu matei a experiência dele. Eu trouxe algo bonito, mas experiência horrorosa. E você tá até desrespeitando o alimento ali também, né? Exato, um negócio feio, não é o propósito. E com relação à marca, a gente precisa construir marcas que as pessoas olham e falam assim, pô, eu quero isso aqui. Sabe, eu quero comer esse hambúrguer, eu quero fazer parte dessa... As pessoas gostam de se sentir incluídas. A gente tem um monte de movimento hoje de mercado que criaram um senso de comunidade, né? Uma pancada, que eu não vou citar nenhum para não ser injusto, legendários. Cara, deixando de lado princípios e valores, que aí é um tema muito abrangente, mas os caras criaram um senso de comunidade. E eu acho que às vezes o que falta para a marca é criar ali realmente um fã-clube, porque isso sustenta a casa. Você ter pessoas que quando pensa em carne, por exemplo, cara, eu vou pegar na Trato Butter, lá é bom. Não, eu quero fazer um churrasco para amigos especiais, para minha família. Meu pai tá vindo visitar onde eu compro carne. Cara, vai na Trato Butter, não tem erro. Você criou essa comunidade. Então o cara já te escolhe de primeiro. Ele não te escolhe porque você é mais barato, ele não te escolhe porque tem uma promoção, ele te escolhe porque ele te considera melhor. E isso é construção de marca. Então eu acho que o que falta é a galera vir com essa cabeça. Muita gente abre negócio pensando em como eu vou promocionar no marketplace. A gente vive um momento difícil, porque hoje a gente tem vários marketplaces promocionando o tempo todo. Que aí você acaba entrando numa corrida do rato ali, né? E é o preço que justifica todas as suas ações, né? Isso, a criatividade perde um pouco espaço. Muito, e cara, a gente entra num lugar triste, assim, muita gente trabalhando muito e só rodando dinheiro. Porque o cara olha faturamento e fala, pô, eu faturei 100 mil, faturei 200 mil. Você pôs no bolso? Exato, o cara não sabe essa conta. Então assim, o cara fica olhando só faturamento, então uma disputa de faturamento, tô faturando mais, mas ele não sabe quanto tá sobrando na última linha. E ele tem a sensação de estar ganhando dinheiro, porque ele vê o dinheiro entrar da plataforma, mas ele tá ali, pagando cupom, pagando promoção, pagando tudo, a plataforma também torrando dinheiro para ganhar espaço, e no final a gente mal acostuma o público para uma realidade que não é a realidade. Tem cara pagando R$20 num prato de 80. Não é essa a realidade, essa conta vai chegar, entendeu? Então isso eu acho muito negativo. André, falando também aí sobre criatividade, tem uma curiosidade. Como você faz para balancear tanto na Trato quanto na Burger Crew, sua experiência com a comunidade de hamburgueros pelo Brasil, para balancear a criatividade e a padronização? Porque às vezes o cara teve uma ideia sensacional, o CMV cabe, mas ele não consegue manter o mesmo nível de excelência. Então, para a experiência que a gente está falando, o cliente vai na quarta-feira, mandou um hambúrguer 10-10. Chamou os amigos, voltou na sexta, caiu para 6-10. E aí, a criatividade, o cara teve uma boa ideia, mas não consegue executar, né? E isso, cara, me traz muito para até modelo de negócio. Eu vou responder juntando essas duas coisas. Porque, por exemplo, a Trato hoje, ela não é um modelo que eu consigo escalar. Por que eu não consigo escalar? Porque eu levei para um lado do produto tão artesanal que se eu colocar muito volume, eu perco esse padrão que você falou. Porque padrão é uma palavra até engraçada, né? A galera fala assim, tem que ter padrão. Assim, o cara que serve um hambúrguer ruim todo dia, ele tem padrão. É o padrão da mediocridade, né? Ele tem padrão ruim, mas ele tem padrão. Então, assim, a proposta daquilo que você se põe a fazer tem que ser medido. O que a gente fala muito pra galera beleza, quando você pensa na construção de um hambúrguer, pensei em fazer um hambúrguer assim, esse nível de criatividade, com esses ingredientes, com esses insumos. Muito legal. Você consegue manter isso? Isso aqui dá pra fazer com 2 pedidos ou com 200? Porque senão você joga contra si mesmo. Você cria um problema operacional, você cria um problema na cozinha. Você cria um problema no estoque. Exato. Então, hoje eu falo muito sobre construção de cardápio, por exemplo, quando eu vou falar disso, quando eu pego alguma consultoria sobre, eu falo, o que você já tem? O que você já compra? Vamos criar com o que você já tem. A gente só acrescenta um elemento, se ele puder ser usado em mais uns 2, 3 hambúrgueres. Às vezes o cara faz a compra de um único insumo para um único produto. E que normalmente sai pouco. É sempre assim. E aí ele fica perdendo esse insumo, ou quando o cara chega para comer, ele fala assim, esse hoje não tem.
Por quê? Porque é um sumo muito específico, que também é outra frustração. Tem duas frustrações, né? Você pedir um produto e ele não vir igual à sua primeira experiência, e a outra de você vir por aquele produto e não ter. Assim, não, eu vou lá, vou comer aquela parmegiana. Aí você chega e fala, cara, hoje não tem parmegiana. É muito chato isso, também é falta de padrão. Porque às vezes o parmesão do cara não gira tanto, não compensa ele falar isso com o parceiro lá dele que fornece. Não, e às vezes o cara tem um apego, por exemplo, molho. Por exemplo, hoje a gente faz o molho aqui, pô, demora muito fazer molho, do tomate mesmo? Demora muito. Então qual que é a problemática? A gente fazia só do tomate. Só que, por exemplo, não dava padrão, porque, cara, tomate tem a sua variação de época, etc. O que eu fiz? Hoje eu acrescento um molho enlatado de tomate pelado, etc., para dar volume e coloco tomate e faço a minha receita. Mas é um nível da excelência da sua marca, justamente com o que você está falando. Agora, por exemplo, tem muita gente apegado a isso, mas vivendo o jogo do preço. Aí não faz sentido nenhum. E dentro das suas consultorias, quais outros erros clássicos você vê outros empresários cometendo, tanto um cardápio, gestão de pessoas, de maneira geral? Cara, eu acho que o mais gritante assim é a falta de profissionalização. A galera ainda, o dono de hamburgueria ainda não percebeu que ele é empresário, tá? Ele ainda não percebeu que o negócio dele não pode ser tão amador. Você acha que é um complexo de vira-lata? O hambúrguer é o fundão da gastronomia, né? Exatamente. Então a galera tem muito isso, que é hambúrguer, cara, então é hambúrguer. Beleza, eu gosto dessa ideia, assim, a gente traz isso dos Estados Unidos, né? Pô, hambúrguer é um negócio que você come em pé, na rua, andando e tal. Então eu acho que a gente traz essa cultura, mas a gente não pode deixar de entender que o negócio é profissional. O hambúrguer ele pode ser simples, ele pode ser uma parada assim, realmente feita para comer com as mãos e se sujar. Mas o contexto do negócio tem que ser profissional. Eu imagino também que a pessoa que decide abrir uma hamburgueria é porque ela é apaixonada também por hambúrguer, né? Então, quando você liga a paixão, a emoção, a razão, falta ali um pouco de entender o público-alvo, o seu consumidor. Os caras começam do lado errado. Hambúrguer para ele e não para o cliente. Exato, né? O cara começa do lado errado. A maioria que começa a fazer hambúrguer faz porque ele fez um dia, alguém falou, pô, você sabe fazer, você não faz pra vender. O blend é do caralho. Né? Só que assim, tipo, a última coisa é o hambúrguer. O hambúrguer, na teoria, se você parar pra pensar mesmo, é o menos importante. Porque assim, hoje, com o que a gente tem de qualidade de insumo no mercado, o cara fazer um hambúrguer ruim, ele tem que ser muito bom. Pra ele conseguir fazer um hambúrguer ruim, ele tem que ser bom. Então, o cara acertou o hambúrguer é padrão, ele consegue dar consistência para aquilo, o modelo do negócio em volta é muito mais importante. Faz muito mais sentido, traz muito mais dinheiro. Porque o cara tá focado no produto e aí esses normalmente afundam. Porque ele só sabe fazer hambúrguer, ele não sabe fazer o resto. Esse resto seria o que ali pro cara, pelo menos, sair do fracasso iminente de fechar a porta em 6 meses? Cara, CMV, ficha técnica, gestão de pessoas... Processos e pessoas. Eu gosto de falar desses dois campos aqui. Processos e pessoas para mim é mais importante. Toda vez que a gente vai falar de processo, engloba tudo. Né? Porque assim, qual que é o processo? Vou construir um hambúrguer. Beleza, primeiro eu preciso fazer uma ficha técnica dele, ver se ele é vendável, ver se ele me dá dinheiro, e aí eu vou olhar quem é meu público. Meu público gosta disso ou não? Meu público se interessa por isso ou não? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer aqui uma burrata. Cara, eu entendo que o público E, D, come burrata. Não, se meu restaurante atende o público C e D, não tem pra que eu fazer uma burrata. O público nem tem aquele gosto, nem tem paladar, não vai gostar. Vai achar ruim. Então, a pizza de fermentação natural é muito legal para quem? A B. Se eu fazer para o público C e D, o cara vai achar pequeno. Achou a pizzinha cara, pequena, não encheu. Então, assim, não é preconceito, não é não entender a cultura. Eu acho que a gente tem que saber quem eu estou atendendo. Então, isso faz parte do processo para mim. E depois é vender o teu sonho para as pessoas que estão com você realizarem o sonho delas usando o teu sonho. E como vender essa ideia sem cair em clichês ali que podem se esbarrar quase que um charlatanismo, por assim dizer? Cara, aí é viver de verdade a parada, assim. Eu até fiz uma pergunta para os meninos que estão gravando aqui com a gente. Antes de começar, eu vou usar esse paralelo, assim, por exemplo. A gente está com 2 câmeras aqui gravando, né? Cada uma com um tipo de lente. Então, uma lente tem uma função para mais perto, uma lente tem uma função mais aberta. E assim são as pessoas, mano. Tem cara que você contrata, ele tem uma visão mais fechada, tem um cara que tem uma visão mais aberta. E é você saber, como os meninos aqui têm a prática de saber qual lente eu uso. Técnico, né? Onde eu vou gravar, qual é o ambiente, qual é o espaço. Para as pessoas a mesma coisa. Pô, essa pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, em falar com as pessoas. Eu vou botar ela para atender o público? Não, vou procurar uma função
de bastidor que ela consiga entregar o melhor que ela tem. Então eu acho que está muito associado a isso. Gerir gente é tratar isso com verdade. Então eu acho que as pessoas erram principalmente na hora de dar feedback, tanto positivo quanto negativo. Às vezes chegaram no colaborador e falaram assim, cara, isso que você está fazendo não é legal. Por causa disso. E isso vem associado do exemplo. Eu não posso virar para você e falar assim, olha, eu quero que você trate meus clientes com a maior educação do mundo, se eu não te trato com educação. Então eu acho que gerir gente é viver com verdade, cara. Quando você tem verdade naquilo que você faz, é muito mais fácil, entendeu? Agora é interessante, você falou isso sobre processos e pessoas, mas não falou sobre capital de giro, por exemplo. Então, é uma ideia que está muito mais ligada ao conceito estratégico, a uma questão de visão, do que dinheiro no bolso. Que é bom, lógico, faz você andar ali um pouco mais rápido, mas se você tiver dinheiro no bolso e não saber os seus processos, você vai acabar perdendo isso, né? Cara, eu vou falar uma frase polêmica, só contextualizar pra galera também, né? A gente tá com um pouquinho de barulho, de ruído, que a casa tá aberta, o restaurante tá funcionando. Mas agora que você vai falar a polêmica aí, que vai ser o corte aqui... Eu só tô ganhando um tempo aqui, mas o barulho, o pessoal passando é porque a casa tá funcionando, tá? O que eu penso muito, dinheiro para começar e o dinheiro que vai sobrar depois, eles não são tão importantes quanto o meio do caminho. Por que eu falo isso? Eu comecei sem dinheiro nenhum e tô aqui. Então não é sobre quanto dinheiro você tem para começar, é realmente o que você quer fazer. Porque dinheiro a gente pega no banco, você vai pagar juros, beleza, mas você pega um dinheiro no banco, você começa. E o dinheiro que vai sobrar é consequência do que você faz aqui no meio. Se você não faz no meio do caminho o que precisa ser feito, você vai pegar o dinheiro no banco e quebra aqui devendo no banco. Entendeu? Então eu gosto de pensar no seguinte, se você começa o negócio na cabeça, aonde você quer ir, e aí é onde eu acho um grande erro, tá? Até respondendo um pouco mais a tua pergunta anterior, um grande erro da galera é começar um negócio sem saber onde está indo. Então, por exemplo, a gente começou a Quarteiro, qual que é a proposta da Quarteiro? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores? Você tem isso bem desenhado, sabe onde você está indo. Então, no meio do caminho, você ajusta a rota, direcionamento, mas não muda destino, né? Você mexe na rota, mas não muda destino. Às vezes, talvez o pessoal pense ali que, por se tratar de um produto artesanal, a gestão tem que ser artesanal também, né? Não, longe disso. E a gestão tem que ser profissional e tem muito a ver com essa identificação do cara se sentir um empresário, saber que vai ter que fazer conta, saber que vai estar ali com a contabilidade em dia, entender de cardápio, entender de pessoas, entender também de marketing ali, né? A gente fica um pouco preso a ter que saber um pouco de tudo, o empresário. E aí tem um outro gatilho que eu gosto de deixar, uma outra dica pra galera cara, aquilo que você não é bom, põe uma pessoa pra fazer. Eu sempre fui um cara horroroso com números. Então, assim, se você perguntar agora pra mim como todos os meus números como tá, não sei de cabeça te falar, não. Porque eu não sou bom fazendo, eu ponho alguém pra fazer, eu não sou bom pra fazer. Então, no que eu sou bom pra fazer? Cara, eu sou bom, eu gosto de gente, eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar com os meus colaboradores, eu gosto de bater papo, eu quero saber da vida deles, eu quero saber o que eles precisam, o que eles não precisam, pra entender quais são as minhas lentes, como eu dei o exemplo. E no final das contas, o que eu não sei? Porque nem eu não tinha expertise da desossa. Pô, vou procurar um sócio que tem. Vou procurar um cara que vai me agregar em sociedade. Isso pra tudo. Na Quarteiro, por exemplo, eu tenho o Bag. Cara, ele é muito bom com venda. Ele é incrível vendendo. Eu não sei vender, eu odeio vender. Porque eu odeio que me vendam as paradas, sabe? Não gosto de vender. Então eu nunca vou chegar na mesa assim, por exemplo, eu não sou um bom garçom. E se eu chegar na mesa e o cara falar assim, cara, o que você me indica? O garçom sabe o que dá mais lucro pra empresa, ele sabe o que é melhor, ele vai te indicar o que é melhor. Eu vou indicar o que eu mais gosto. Eu vou querer saber o que o cara gosta pra eu indicar o que ele gosta. Porque é pra mim, às vezes eu vou indicar um negócio, o cara ia comer um Denver, ia deixar R$150 na mesa sozinho e ele sai lá e gastou só 50, porque eu entendi que pra ele ia ser melhor um contrafilé a cavalo. Falando muito em bag ali, eu queria levar o nosso papo um pouco também para fornecedores, porque às vezes o empresário ele tem um conceito legal, mas ele ainda não entendeu as pontes que precisam ser feitas ali para ele pegar os melhores produtos também, né? Como é que você avalia essa experiência do salão diferente do delivery? Muda de fornecedor ali a comida que é entregue na mesa com essa experiência e a comida que vai até a casa do cidadão, porque a gente está falando de carne, né? Então tem as suas nuances, a batata frita como acompanhante também. Às vezes a gente está evoluindo agora ali essa questão da embalagem. Isso muda muito ou tanto faz? Não, muda muito. Eu, na verdade, sim, outra coisa que a galera vai me crucificar um pouco, mas eu, pra mim, não teria delivery, sim. O sonho da minha vida é não ter delivery. Tem um amigo meu também que fala, não acredito em comida que anda. Assim, pra mim, comer é uma experiência de você ir até o local, sabe?
Tem produtos que funcionam lindamente no delivery. A pizza é o maior exemplo disso. Funciona muito bem a pizza no delivery. Cara, para mim o hambúrguer não funciona bem no delivery e a carne menos. Isso é polêmico, porque o hambúrguer, ele é um dos carros-chefes de delivery desde sempre, né? Ele passou desde a pizza. Antes da existência do iFood, nos anos 90 já se pedia hambúrguer no muito. E ele passou a pizza, inclusive, agora que era o grande campeão de vendas de delivery. E por que você detesta? Porque eu acho que perde muito. Às vezes você planeja um negócio muito legal na construção aqui na loja, o cara come na loja, quando ele vai comer em casa mudou. Por exemplo, qualquer coisa que você coloque que tenha crocância, você perde no delivery. Qualquer coisa. A carne, a batata frita. A batata, hoje a gente está conseguindo melhorar, mas a batata ainda hoje, mais uma polêmica, a batata ainda hoje a gente tem que escolher ou serve fria ou serve crocante. As duas coisas é quase impossível no delivery. A batata chegar quente e crocante, tem que chegar na casa do cliente com 15, 20 minutos. Não é a realidade de todo mundo. É a realidade de restaurantes que se especializaram em delivery. Tem deliveries em São Paulo hoje que entrega com 15, 20 minutos. Mas se o cara não é especialista em delivery, ele vai entregar com meia hora, 40 minutos. Não vai chegar crocante. E muito com essas políticas arbitrárias dos marketplaces, o empresário pode pensar, poxa, ruim com eles, mas pior sem eles. Eu preciso do delivery hoje porque corresponde a 30%, 40%, 50% do meu faturamento, né? E aí, como fazer? Tem ali um caminho das pedras? Eu vou comprar uma briga gigantesca agora. Mas eu acho que a galera dedica pouco tempo para o aplicativo próprio, para vender direto, e bota muita ficha no marketplace. O marketplace ajudou muita gente, cara. Tá? Assim, mudou a vida de muita gente, eu acho muito legal. Mas se o cara botasse a mesma energia, eu já fiz conta com um monte de gente que eu dei consultoria. E, cara, quanto você gastou de cupom e quanto você gastou de tráfego aqui, ó, dentro da plataforma do marketplace? Transfere para o seu cardápio digital. Se não tiver mais resultado aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. E dá resultado. Porque assim, o cara põe o aplicativo próprio dele e fala assim, ninguém acessa. Beleza, mas o que você faz para a galera acessar? Saber como comprar com você? A gente já acaba obrigatoriamente tendo que vender mais caro nas plataformas, porque tem taxa. Agora, se você vende direto, você consegue vender mais barato, o que justifica o cara não comprar mais barato que você? André, o cupom, o marketplace dá o cupom, etc e tal. Beleza, mas vamos voltar no que eu falei. Eu crio comunidade. Para minha comunidade, eu crio o cupom, eu crio para ele o benefício, eu trago ele para minha plataforma. Então, eu acho que às vezes existe um pouquinho de preguiça da galera de trabalhar a própria marca e ficar muito dependente do marketplace. Eu acho que sangra muito. O produto perde qualidade, principalmente quando a gente depende de logística de marketplace. A gente não percebeu que, por exemplo, agora a gente tem 3, 4 plataformas diferentes, mas são os mesmos motoboys. No final, são os mesmos. Se você olhar... Eu tava vindo pra cá, cara, até engraçado. Já aconteceu isso comigo também. Eu pedi na Kita, o cara tava com a bag da 99 e um macacão do iFood. É isso, exato. Era um misto de tudo. Eu tava vindo pra cá agora, tinha ali um ponto do iFood, eles estavam trocando. O cara dava a bag da 99 e ganhava uma nova do iFood. E aí depois, daqui 2 dias, você vai ver em algum outro lugar, outro ponto da 99, pegando as bags novas do iFood, trocando por da 99. Os caras vão nessa e fica no mesmo motoboy. Mas deixa eu elegantemente te apertar aqui sobre essa questão de comunidades, né? Se você hoje, aqui na Trato, tem 30% do seu faturamento no delivery, vamos supor, você acha que esses clientes são seus ou do iFood? No meu caso aqui são meus, porque eu vendo muito menos no iFood do que eu vendo no meu aplicativo próprio. Ou seja, se o iFood, depois de amanhã, mudar a política, você não perde essa sua comunidade? Não. Hoje o iFood representa 5% do meu faturamento só. Eu não tenho minha venda na mão do iFood. Inclusive, por exemplo, o iFood vive tentando me amarrar, né? Empréstimo, grana, capital de giro. Quer me prender, né? É sedutor, né? Muita gente. Assim, e assim, quem sabe usar isso é inteligente, porque obviamente você pegou um empréstimo do iFood, vai ser descontado da sua parcela. O iFood vai te dar volume, ele quer te dar um volume ali para poder receber o que ele tem para receber. Então acho que a galera tem que entender assim, o negócio é meu. Então o cliente tem que ser meu. Ele pode usar a plataforma, mas ele tem que ser o meu cliente. Como que eu faço isso? Tomando cuidado para não ficar vendido ao marketplace completamente. Tipo assim, se o cara decidir, vocês decidirem hoje fechar a porta, tô indo embora do Brasil, e aí, como que você fica? Sabe, se o seu cliente não sabe mais onde ele te encontra, ele só te encontrava lá. Essa é uma preocupação que eu tenho. E criar a comunidade, cara, a gente conseguiu fazer isso na indústria, por que eu não vou conseguir fazer isso na hamburgueria? Hoje a Quarteiro tem Quarteiro Club, a galera recebe conteúdo diário, a galera tem acompanhamento. A gente chegou fazendo a Quarteiro, uma ideia do meu sócio lá em Recife, que foi onde a Quarteiro começou, eu vendia hambúrguer congelado pro cara. Produto artesanal, é só carne e gordura, mas feito no processo industrial. Ele entregava e a cara não conseguia fazer um hambúrguer, não conseguia dar ponto, por exemplo. O que está acontecendo? O cara não tem chapa. Comprou 40 chapas na indústria,
pum, colocou nos caras e descontava no boleto de carne semanal. Que isso? Comunidade. O cara fala assim, pô, eu tenho uma marca que ela não só me vende produto, ela me ajuda a crescer meu negócio, ela ajuda eu melhorar o meu negócio. E aí está associado ao que você for de escolha de fornecedor. Tanto pensando no para quem eu estou vendendo, como eu estou vendendo, se é presencial ou delivery, mas também não esquecer, fornecedor também entra no time pessoas para mim. Eu preciso me relacionar com ele de um jeito que ele entenda o propósito do meu negócio para me atender dentro do meu propósito. Então ele entende que assim, quando eu viro para ele e falo assim, ó, meu horário de recebimento não pode ser 1h da tarde. Não é só porque eu sou chato, porque minha casa é pequena, dependendo de onde o cara for passar com um carrinho ou com a carcaça de carne nas costas, ele atrapalha a experiência. Do salão, né? Exato. Falando sobre experiência e salão, eu vejo também ali que talvez muitos dos empresários que não sabem trabalhar muito bem esses conceitos, eles deixam de ter a sua hamburgueria como um destino final, é só um destino meio. Então vira aquela coisa um pouco loja de praça de alimentação, que você nunca vai para a praça de alimentação, você vai ao cinema, você vai comprar uma roupa, e para matar a fome ali, você acaba passando um lugar. É diferente quando é experiência, pô, deixa eu ali na Trato, deixa eu ali no Zedeli, deixa eu ali no Holy Burger, já é um acontecimento, né? A pessoa não fala, pô, tô passando ali na Vila Buarque, vou aproveitar que eu tô lá e vou dar um pulinho na Holy Burger. Não, já é, o cara já tira foto, já manda pros amigos, já vira um destino que é um ritual de uma pequena celebração, né? Então, mas o que o Holy fez? Marca, comunidade. E o público dele não aguenta de fila, pô, vai abrir outra unidade. O Holy, ele fez o Holy, o Fi fez agora tem o Tavern, fez o Forno, tudo com fila, tudo cheio, comunidade. Eu nunca consegui ir lá de tanta fila. Sempre fila, sempre cheio. Por quê? Criou comunidade, os caras pagam o preço do que ele vende, entendem a ideia do que ele está vendendo e compram a ideia. Então isso é construção, entendeu? André, construção de comunidade, vamos falar do seu prêmio Nobel aí? Burger Crio. Cara, o Burger Crio é um grupo de empresários voltado a tentar fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Explicar isso para a galera nível Brasil, né? Só que são realidades diferentes. Realidades também, diferentes. E só que nós somos lá, eu brinco com isso do Prêmio Nobel, porque nós somos em 10 sócios. Assim, você gerenciar 10 sócios é muito difícil. Talvez vem daí, a minha habilidade de gerenciar também vem daí. Porque uma coisa é você gerenciar colaborador que você tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Cara, fiz de tudo, não deu certo, cara, eu demito. Beleza, você tem esse poder sobre um colaborador, tipo assim, cara, não serve, não tá dando certo mais para a empresa, não tá bom nem para ele nem pra gente. Beleza, a gente rescinde o contrato e deixa ele seguir a vida dele. Agora, sócio não. Sócio não demite sócio. Então, você tem que lidar com a diferença de todos eles. Nós somos um grupo muito diverso. Então, hoje, graças a Deus, o sucesso, a gente tem um nível de amizade, companheirismo muito legal, mas foi um grande desafio conseguir fazer todo mundo, cada um entender seu papel, entender onde entra, o que não entra, o que fala, o que não fala, o que manda, o que não manda. Mas aí vocês colocam a mochila nas costas, vão Brasil afora ali fazendo encontros com hamburguerias locais. Tem a Copa Burger Crio em São Paulo também, onde vocês elegem ali o melhor hambúrguer do ano. Como é que funciona essa dinâmica para o cara que está conferindo a gente agora e fala assim, poxa, tô a fim de fazer parte? A gente tem muitos parceiros, né, que é quem consegue fazer o projeto viabilizar. Por quê? A gente está indo para lugares, a missão é em todos os estados do Brasil. Então a gente já foi para alguns estados, por exemplo, estou voltando agora, né, de está sendo gravado o episódio, eu estou voltando agora de Rondônia. Público mais fechado, não é um mercado que explodiu ainda, mas as poucas pessoas que estiveram no evento extremamente engajadas. Mas, por exemplo, um custo de viagem para 6 pessoas, a gente viaja sempre em um bloco de 6. 6 pessoas da São Paulo para Rondônia, cara, é absurdamente caro. Mais hotel, mais auditório, tela de LED, etc e tal, a gente sempre volta com prejuízo. O evento não se paga, o evento normalmente dá prejuízo, principalmente em lugares mais afastados. Então a gente precisa de parceiros para fazer acontecer. E aí é vendendo a ideia de que, olha, se melhorar o mercado, melhora para o fornecedor, melhora para a indústria, melhora para o dono de hamburgueria, melhora para todo mundo. Então a gente consegue levar essa profissionalização, porque a maioria não sabe comprar, não sabe vender, não sabe fazer marketing, não sabe fazer essas coisas. Faz muito por raça, porque o empreendedor ele é raçudo. Né? Então assim, você vê donos de hamburgueria raçudo. O cara, assim, ele não sabe a teoria do CMV, mas na raça ele fez o CMV acontecer. Tá? Na raça ele conseguiu fazer a parada. Então tem muita gente raçuda mesmo. Isso é uma coisa para tirar o chapéu para dono de hamburgueria e restaurante. Os caras são raçudo. Porque a gente trabalha mais de 80 horas semanais tranquilamente. É sábado, domingo, é feriado, não tem horário. E o dia que não dá nenhum problema com o cliente, dá no equipamento. O dia que não dá problema no equipamento, dá com o funcionário e com o cliente. E assim vai, né?
Então, a nossa missão como Burger Crew é ajudar o cara a profissionalizar, diminuir esses efeitos colaterais que o restaurante traz para todos nós. E a gente está nessa missão, fechar o Brasil inteiro, levar conteúdo para todo mundo e conseguir ver o mercado crescer mais. Excelente. André, queria te agradecer. Já acabou rápido. O nosso bate-papo. É porque, na verdade, a gente veio para comer um hambúrguer, né? Aí a conversa foi só um preliminar, né? Eu falo pra caramba. Então, tirem as crianças da sala, vamos pro Bem Bom aqui agora, mandar um hamburgão sinistro aqui. Bora. Queria agradecer de novo aqui o nosso bate-papo. E para você que conferiu aqui o podcast Café e a Conta, a gente volta daqui a 15 dias no YouTube e no Spotify. Fica com a gente, cada vez mais conversas que traduzem a criatividade em proatividade no empreender. Fica com a gente que vai dar bom.